Olá, queridos alunos. Estamos aqui com uma aula virtual de revisão de conteúdo, onde vamos abordar o conteúdo de substantivos. O que vem a ser substantivo? Substantivo é toda palavra que dá nome aos seres, indicando pessoas, lugares, sentimentos, estados, qualidades ou até mesmo ações. Por isso, eles podem apresentar algumas classificações. Então, tudo que dá nome a seres, tudo que nós sabemos que recebem nomes, a isso nós damos o nome de substantivo. Aí nós temos como exemplo homem, Pedro, Brasil, animal, cavalo e etc. Bem, os substantivos eles podem receber diferentes classificações. Nesse slide vamos falar sobre os substantivos comum e próprio. Substantivo comum são as palavras que designam os seres da mesma espécie de forma genérica. Por exemplo, pessoa, gente, país, todos vão receber essa mesma denominação. A partir do momento em que eu vou particularizar esses seres, aí eu já vou ter uma outra classificação, que são os substantivos próprios, que são grafados em letras maiúsculas, sempre devem iniciar com letras maiúsculas, e são palavras que particularizam seres, entidades, países, cidades, estados da mesma espécie, por exemplo, Brasil, São Paulo, Maria, Maranhão. Então, até também nomes de instituições, viu? Todos esses nós denominamos como substantivos próprios e que precisam iniciar com letras maiúsculas. Os substantivos comuns, não, a menos que eles sejam início de frases. Outra classificação para os substantivos, nós temos aqui os simples e compostos. Simples, quando eles forem formados por apenas uma palavra, como por exemplo, casa, carro, camiseta, é composto apenas de uma palavra, então é substantivo simples. Caso ele possua duas ou mais, mais de uma palavra, por exemplo, guarda-chuva, guarda-roupa, podendo ou não ser separado por hífen, aí nós vamos ter o caso de substantivos compostos. E dando sequência na classificação, nós temos também os substantivos concreto ou abstrato. Há uma grande dúvida com relação a essa classificação, porque muitas pessoas aprenderam de que substantivo concreto é aquilo que eu posso pegar, aquilo que eu posso tocar. Não necessariamente seja tudo que eu posso tocar. Substantivo concreto, ele, para que eu possa classificá-lo dessa forma, ele designa os seres com existência própria, ou seja, não precisam de outro ser, para que existam, que são independentes de outros seres. Por exemplo, menina, homem. Os substantivos concretos designam seres do mundo real, mas também do mundo imaginário. Eu posso até colocar aqui como personagens de lendas, como sendo substantivos concretos, e principalmente Deus, que em nossas aulas presenciais eu até comentei isso com vocês. Deus existe independente da minha existência, E até mesmo independente de eu crer ou não na sua existência, ele é um substantivo concreto. E ninguém consegue tocar Deus. Então, não levem adiante esse conceito de que substantivo concreto é tudo aquilo que eu posso tocar. Mas sim, tudo, todos os seres que possuem existência própria, sejam eles do mundo real ou do mundo imaginário. Aí nós temos como exemplo o homem, mulher, do mundo real, homem, mulher, cadeira, cobra, Brasília, e do mundo imaginário, saci, mãe d'água, fantasmas e etc. O substantivo abstrato já vem a ser o oposto, aquele que designa seres que dependem de outros para se manifestar ou existir. Esse substantivo ele vai estar mais relacionado aos sentimentos, aos estados, qualidades e ações. Por exemplo, beleza, alegria, amor, saudade, que é o que estamos sentindo nesse momento de pandemia, esses sentimentos, eles precisam de outros seres para que existam. Então, nós damos o nome, a classificação desses substantivos de abstratos. Bem, outros tipos de substantivos também são os primitivos e derivados. O primitivo, como o próprio nome já indica, são aqueles que não derivam de outras palavras. Por exemplo, casa, folha, e são esses substantivos primitivos que também vão dar origem a outros substantivos, que vêm a ser os substantivos derivados, que são as palavras
que derivam de outras. Por exemplo, lá no primitivo nós temos a palavra casa e dessa palavra eu posso transformar na palavra casarão, que vem a ser uma palavra derivada dela. E folhagem, né? Nós temos aí também como exemplo de ser um substantivo derivado do substantivo primitivo folha, viu? Então, nem todas as palavras são capazes de derivar outras, mas os substantivos derivados sempre virão a partir de outros substantivos que a esses nós damos o nome de primitivos. E finalizando quanto à classificação dos substantivos, nós temos também o substantivo coletivo, que é aquele que se refere a um conjunto de seres da mesma espécie. Por exemplo, flora é um conjunto de flores, álbum é um conjunto de fotos, multidão, um conjunto de pessoas, né? Então, discentes, um conjunto de alunos, docentes, um conjunto de professores. Quando nós temos uma só palavra, um só substantivo que refere-se a esse conjunto, nós damos o nome de substantivo coletivo. Bem, agora falaremos sobre a flexão dos substantivos. Os substantivos, como você já sabe, ele trata-se de uma classe variável, ou seja, é uma palavra que pode sofrer alterações, pode sofrer variações, né, que nós chamamos de flexão também. Por exemplo, ele pode variar de acordo com número, gênero ou também grau. A palavra menino, por exemplo, ela pode sofrer variações para indicar o plural, no caso meninos, e esse plural ele vai ser indicado pelo acréscimo da letra S. Podemos variar essa palavra colocando ela no feminino, havendo uma alteração no artigo aí O, pelo artigo A, menino para menina, e em aumentativo ou diminutivo, né, menininho, que é alteração em grau. Então, os substantivos eles podem variar, podem flexionar-se de acordo com número, gênero ou grau. Falaremos agora sobre a flexão dos substantivos com relação à flexão de gênero. O gênero é a propriedade que as palavras têm de indicar o sexo real ou fictício dos seres, ou seja, se o substantivo está no masculino ou se ele está no feminino. Quando que ele vai estar no masculino, no gênero masculino? Eles podem vir precedidos dos artigos o, os, ou uns. E nos substantivos de gênero feminino, nós teremos as terminações, né, precedidos dos artigos a, as, uma ou umas. Bem, quanto à flexão de gênero, como é que os substantivos se classificam? Eles podem ser chamados de substantivos biformes ou substantivos uniformes. Quando que é substantivos biformes? Bi quer dizer duas formas. Ao indicar nomes de seres vivos, geralmente o gênero da palavra está relacionado ao sexo do ser, havendo, portanto, duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino. Por isso que eu chamo de biformes. Ele vai apresentar uma forma para o masculino e outra para o feminino, duas formas distintas. Então, eu tenho aí como exemplo gato, o feminino gata, homem, feminino mulher, poeta, feminino poetisa, prefeito, feminino prefeita. Bem, como ocorrerá quando o substantivo for uniforme? Uniforme quer dizer uma única forma. Então, são aqueles que apresentam uma única forma que serve tanto para o masculino quanto para o feminino. Esses substantivos uniformes, eles recebem outras classificações também. Eles podem ser epicenos, sobrecomum, comum de dois gêneros. Epiceno, quando eu tenho, né, tem só um gênero e nomeiam bichos, quando eu tenho referência a animais. A cobra macho, a cobra fêmea. O que vai distinguir os sexos aí, o gênero, melhor dizendo, é a palavra macho e a palavra fêmea. Se você observar, a cobra, né, vai ser comum para a única forma para os dois gêneros é a cobra, tanto em macho como em fêmea, né, tanto o artigo como a palavra não vão alterar. O jacaré também é outro caso, né? Nós temos o jacaré macho e o jacaré fêmea.
Mas isso não quer dizer que todos os bichos eles vão ser substantivos uniformes epicenos. Não. Alguns animais eles vão ter, né, substantivos biformes, como foi o caso que foi dado para vocês do gato, né? Nós temos gato e gata, que é uma forma totalmente diferente, né? O gato, lá nós vamos ter alteração tanto na palavra quanto também nos artigos. E aqui, nos substantivos uniformes, não muda nada. Nem o artigo que acompanha o substantivo e muito menos o substantivo. O sobrecomum tem só o gênero e nomeiam pessoas. Quando eu me referir a bichos, animais, é epicenos. Quando eu me referir a pessoas, eu vou ter sobrecomum. Aí eu tenho a criança, tanto se for do sexo feminino ou do sexo masculino, vão ter a mesma denominação, a criança. A testemunha, a vítima, o cônjuge, não tem a cônjuge, é o cônjuge. O gênio, o ídolo, o indivíduo. Então, esses substantivos, eles não vão alterar nem no artigo e nem no substantivo. Por isso que eles são chamados de sobrecomum. E quando que é comum de dois gêneros? Eles indicam o sexo das pessoas por meio do artigo. Aí, quando eu tenho essa alteração no artigo, eu já vou ter outra denominação, outra classificação. Ele já vai ser comum de dois gêneros, porque o que vai mudar vai ser o artigo que acompanha esse substantivo. Eu não posso dizer o criança lá no sobrecomum, né? Não posso dizer o testemunha, o vítima, a cônjuge. Não existe a cônjuge, é o cônjuge, independente de ser, né, o esposo ou a esposa, que seria o caso de cônjuges de dois gêneros, quando há essa alteração no artigo. Aí nós temos aí o exemplo, o colega e a colega, o doente, a doente, o artista, a artista. Bem, como que eu coloco alguns substantivos no feminino? Como passar para o feminino alguns substantivos que são biformes? Biformes, como eu falei para vocês, são substantivos que possuem duas formas, uma forma para o masculino e outra para o feminino. Então, na regra geral, geralmente a gente só troca a terminação do substantivo no masculino terminado em O, a gente substitui no feminino pela a vogal A. No caso, aluno, para passar para o feminino, vou ter aluna. Essa é a regra geral na formação do feminino nos substantivos biformes. Porém, há algumas regras mais específicas, algumas regras especiais. Quando eu tenho substantivos terminados em -es, acrescenta-se, né, o A ao masculino. No caso aí nós temos freguês, aí eu somente vou acrescentar a letrinha A ao palavra freguês para passar para o feminino, vai ficar freguesa. Quando os substantivos terminados forem em ão, faz-se o feminino de três formas. Ele pode trocar, né, o ão por oa, patrão, patroa, ou o ão apenas eu posso retirar a vogal O, a terminação, e terminar a palavra com a vogal A, campeão, campeã, solteirão, ou acrescentando aí, né, fazendo a substituição do ão por ona, solteirona, né? Isso vale ressaltar também que há algumas exceções. No caso da palavra barão, terminou em ão, eu não vou fazer de nenhuma dessas três formas. Eu não vou colocar baroa, nem barã, nem baronorona, né? Baronorona. Nem teria como, seria um neologismo. Barão, o correto no feminino é baronesa, ladrão, ladra, né? Não ladrã, mas sim ladra, sultão, sultana, né? Essas são as exceções aí na nossa língua quanto ao feminino dos substantivos masculinos terminados em ão. Bem, quanto à formação do feminino com os substantivos terminados em or, acrescenta-se o A ao masculino. No caso, doutor terminou em or,
Então, nós temos aí doutora, apenas com o acréscimo da vogal A. No caso também, há alguma exceção, que é o caso da palavra imperador. Eu não vou botar imperadora, mas sim vai haver aí a troca do O pelo tris. Então, nós vamos ter imperador, vai ser imperatriz. Na verdade, vai trocar o dor, não somente o or, né? Houve a troca aí do dor por tris. E os substantivos com feminino em esa, essa ou isa, né? Cônsul, o correto, né? Vai ser consulesa, duque, duquesa, abade, abadesa, conde, condessa, com isa, poeta, poetisa, profeta, profetiza. Então, essas são as regras com relação à formação do feminino dos substantivos biformes, que gera, às vezes, muitas dúvidas, então a gente precisa ter muita atenção, principalmente para essas exceções. Bem, finalizando essa parte de formação do feminino em substantivos biformes, nós temos mais 3 observações aqui a colocar. Nós temos substantivos que formam o feminino trocando o E final por A. No caso aí, elefante é uma palavra que está no masculino, ela não termina com a vogal O, que geralmente as palavras masculinas vão terminar com a vogal O, mas sim com a vogal E. Então, eu também só vou trocar pela vogal A, assim como eu faço lá com os substantivos masculinos terminados com a vogal O, que há essa troca pela vogal A. Então, elefante vai ficar elefanta. Substantivos que têm radicais diferentes no masculino e no feminino. No caso aqui, nós teremos outra palavra, né? Totalmente diferente umas das outras, não vão possuir o mesmo radical. Bode, não vou ter boda, né? Que seria acompanhando o radical e acompanhando a regra anterior, substituição do E pela vogal A, teria que ser boda, mas o feminino não se faz dessa forma, e sim com uma outra palavra com radical totalmente diferente, que vai ser o feminino de bode, vai ser cabra, de boi, vaca, de cavalo, égua, né? Mulher, homem, mulher. Então, alguns substantivos eles vão apresentar radicais diferentes na formação do masculino e do feminino. Substantivos que formam o feminino de maneira especial, isto é, não seguem nenhuma das regras, né, anteriores, que é o cisar, cisarina e réu, rer, né? Então, essas são as exceções aí com relação à formação do feminino. Bem, quando eu tiver um substantivo uniforme, que possui apenas uma forma para ambos os sexos, masculino e feminino. Alguns nomes de animais apresentam uma só forma para designar os dois sexos, que é o caso dos epicenos, né? Esses substantivos são chamados de epicenos. No caso dos epicenos, quando houver necessidade de especificar o sexo, a gente utiliza a palavra macho e fêmea para diferenciar aí do masculino do feminino. Então, a cobra macho picou o marinheiro, a cobra fêmea escondeu-se na bananeira. O que vai diferenciar são as palavras macho e fêmea. Bem, quando nós temos aí o caso da formação do feminino, quando a palavra for sobrecomum, então não vai ser possível de nós identificarmos quando que se refere ao sexo masculino ou ao sexo feminino. No caso aí, entregue as crianças à natureza. Entregue as crianças, nós sabemos se essas crianças são meninos ou são meninas, né? Não tem como nós fazermos essa alteração no artigo que acompanha, porque ele é sobrecomum. Só existe essa forma tanto para os dois sexos, tanto masculino quanto feminino, para os dois gêneros. Nesse caso, nem o artigo não é possível, o adjetivo permitem até identificar o sexo das crianças a que se referem a palavra. Caso eu coloque, né, a criança chorona chamava-se João, a criança chorona chamava-se Maria. Nenhum adjetivo vai ser possível de ser identificado, porque a criança chorona, ela foi usada para se referir tanto ao sexo masculino quanto ao sexo feminino.
Nós temos aí outros substantivos sobrecomuns, que é o caso da a criatura, o cônjuge, o João é uma boa criatura, Maria é uma boa criatura. O cônjuge de João faleceu, o cônjuge de Marcela faleceu. Então, quando é sobrecomum, não há como termos essa diferença usando o substantivo uniforme em sobrecomum, diferenciar o masculino do feminino. Apenas no contexto da frase é que nós vamos conseguir identificar de que gênero ele faz parte. Bem, para finalizar essa flexão do substantivo com relação à questão dos gêneros, nós temos também o comum de dois gêneros, né? Observe a manchete: motorista tem acidente idêntico 23 anos depois. Quem sofreu o acidente? Foi um homem ou foi uma mulher? Tem como nós conseguirmos identificar? Pela palavra motorista? É impossível saber apenas pelo título da notícia, uma vez que a palavra motorista ela é um substantivo uniforme, ou seja, pertence tanto ao masculino quanto ao feminino. O restante da notícia nos informa que se trata de um homem. A distinção de gênero pode ser feita através da análise do artigo ou do adjetivo quando acompanharem substantivo. Como nós temos aí a palavra idêntico, né? Nós podemos classificá-lo como masculino. Depois, nós temos aqui exemplos logo abaixo de outros casos em que, quando são comuns dois gêneros, eles conseguem ser classificados pelo artigo que acompanha ou adjetivo. O colega, a colega, o imigrante, a imigrante, um jovem, uma jovem, artista famoso, artista famosa, repórter francês, repórter francesa. Então, essa classificação ela se faz pelo termo que acompanha esse substantivo que é comum de dois gêneros. Bem, chegamos aqui ao final da nossa aula. Hoje nós contemplamos um pouco a classificação dos substantivos, o conceito e a flexão dos substantivos com relação a gênero. Em nossas próximas aulas, vamos falar também das flexões dos substantivos com relação a número e grau, que também é possível essa flexão. Tenham todos, né, um bom retorno de aulas, um bom retorno desse semestre. Espero que vocês participem mais ativamente das nossas aulas e o intuito maior é a aprendizagem de vocês. Nós estamos sim preocupados com esse ano, com a aprendizagem, com o que vocês vão levar, né, de bagagem positiva desse ano de 2020. Esperamos que esses momentos difíceis acabem logo e que logo possamos estarmos juntos novamente para que a vida volte à normalidade. Fiquem todos com Deus, fiquem em casa, tomem as devidas precauções e cuidados, que não tenhamos mais casos em nossas cidades, muito menos óbitos, né, em um país, porque já chegamos ao pico, já chegamos a uma quantidade enorme e muitas famílias estão sofrendo com isso. Espero que todos estejam bem. Um grande abraço virtual para todos. Estamos com saudade.